Até arrumar os cabelos, né? Começou a gravar. Então, boa noite, nós vamos para aí mais uma edição das nossas terças-feiras, aprendendo com os guias de Bonito, né? Que a gente aprende com eles, junto com eles e com eles, né? A indicação da Annelise, que eu já conheço, né? Conheço um pouco, né, do trabalho dela, vou conhecer com mais profundidade, mas foi uma recomendação de outro guia, que é o Marcelo, que eu acho que ele te acompanhou, né, nos trabalhos do campo, né? E foi muito boa essa indicação, a gente agradece bem, né, a Annelise, que ela vai falar um pouquinho mais dela, mas ela é geóloga e professora da Universidade Federal do Paraná, e está estudando essas tufas com um projeto associado a empresas de petróleo, né? Porque, de uma hora assim, quando descobriram o pré-sal, começou todo mundo a estudar essas tufas calcárias, que tinham interesse geológico, mais científico, né? Mas que agora realmente tem esse interesse em função de entender uma das maiores reservas, né, de petróleo que a gente tem aí no mundo, né? Porque está aqui na costa do Atlântico, mas tem do outro lado também, lá para a África, né? E aí a Annelise está aí por dentro desse assunto, né? Vai trazer essas informações e por que ela está fazendo a pesquisa dela na Serra da Bodoqueira. Por favor, Annelise, obrigado. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, é um prazer enorme estar aqui para falar um pouquinho para vocês da pesquisa que a gente está desenvolvendo. E eu acho que o nome mesmo que vocês deram para o evento, ele é bem verdadeiro, assim, porque a gente aprende muito com os guias. E fui para Bonito, aprendi muito com os guias, coletamos muitas amostras, e hoje o que eu quero mostrar para vocês é um pouco disso, assim, quanto que o trabalho de vocês pode ajudar a gente a fazer ciência, né? Que é essa parte de turismo científico, tem muita gente crescendo, tem muita gente utilizando disso também para atrair pessoas, tanto do Brasil quanto do exterior, para vir conhecer o Brasil, e eu acho que Bonito tem esse potencial também, da gente usar não só pelas belezas, pelo natural, mas também pelo científico, né? Um pouco de turismo científico. Então, hoje eu fiquei pensando bastante como preparar essa palestra para vocês, e eu quis colocar um pouco, eu sou professora, como a Bosiane comentou, eu sou professora de mineralogia e de geoquímica aqui na Universidade Federal do Paraná. Eu sou formada em geologia aqui em Curitiba. Eu fiz mestrado com parte de carstificação, já é de interesse, eu sei que tem bastante caverna aí na região, mas voltada para a parte de petróleo, como que ela poderia ser um bom reservatório para petróleo. Vocês vão ver que eu sempre tive uma pegada exploratória, e agora estou abrindo isso e tentando mesclar tanto o exploratório quanto o ambiental juntos, e para ser de uma forma sustentável, né? E depois, quando eu terminei o mestrado, eu acabei sendo convidada para trabalhar na Petrobras, onde eu trabalhei por quase 2 anos. E quando eu estava trabalhando com estratigrafia química, foi bem no auge do pré-sal, a Petrobras fez um projeto muito grande com o Instituto Tecnológico Federal da Suíça. E nesse novo projeto da Petrobras, eles gostariam de treinar alguns brasileiros no exterior, e esses brasileiros fossem treinados lá, e quando terminassem esses estudos, voltassem para o Brasil e aplicassem esse conhecimento que adquiriram, né? E nessa eu fui convidada para fui morar em Zurique, na Suíça, onde fiquei por 3 anos, por quase 4 anos, 3 anos e meio, onde eu fiz o meu doutorado. E foi uma experiência, assim, muito importante para a minha vida, né? Porque foi uma experiência cultural, foi uma experiência científica também. E quando eu estava no ETH, eu tive a oportunidade também de passar um tempo na Califórnia. Por isso que eu falo que muita gente fala que vai para a Califórnia, para fazer um pedaço do doutorado em Caltech. E tudo isso sempre esteve envolvido com rochas carbonáticas, que são esses carbonatos que vocês tanto têm aí na região de Bonito. Quando eu terminei o doutorado, é aí que começa a minha história com Bonito. Quando eu terminei o doutorado, como o meu doutorado tinha sido completamente financiado pela Petrobras através desse projeto, eu resolvi voltar para o Brasil, né? E como a Petrobras tinha pago, eles gostariam que eu voltasse para a companhia, mas eu sempre falei que eu tinha muita vontade de trabalhar na academia, né? Trabalhar com a parte de pesquisa, na parte da universidade. E nessa surgiu a oportunidade de um novo projeto com uma equipe japonesa que tinha um dinheiro de obrigação, que eu vou explicar para vocês o que significam esses projetos daqui a pouco, e eles gostariam de investir no Brasil, desenvolver pesquisa no Brasil, junto com a parceria no Japão.
E foi um momento assim que as coisas, os astros se alinharam e tudo deu certo, e esse projeto pagou o meu retorno para voltar ao Brasil para ser pesquisadora aqui no Brasil. E a ideia era, por isso que surgiu o Bonito, que a gente achasse uma área no Brasil, foi a primeira mensagem que eu troquei com o Bogiani, que surgisse uma área no Brasil que tivesse carbonatos, que a gente pudesse estudar possíveis análogos para o pré-sal. Mas ainda de uma forma muito simplista, assim, na verdade era o termo carbonato, sem entender exatamente o que esse carbonato podia significar, né? E depois esse projeto deu tão certo, a gente estudou o Japão, estudou o Brasil, estudou vários travertinos de lá com várias tufas que eu vou explicar para vocês, e a gente viu que Bonito tinha um potencial gigantesco, assim como o Pantanal também tinha um potencial gigantesco de projeto. E nesse meio termo, virei professora, consegui uma posição na universidade, e a Petrobras resolveu financiar um novo projeto sobre as pesquisas de carbonatos na América do Sul. Daí a gente já abriu um pouco mais o leque e colocou a América do Sul. E ofereci novamente Bonito para ser estudado, porque eu achava que as tufas era o lugar que poderia ser um lugar, uma área escola, que o geólogo chegasse, olhasse esses afloramentos, conseguisse vislumbrar o que estava acontecendo em subsuperfície, né? Tipo, que o cara chegasse e olhasse lá a cachoeira do Taíca, quando ele olhasse a cachoeira do Taíca, ele conseguisse ver o que estava acontecendo embaixo da terra, lá no pré-sal, quando ele tivesse que desenhar alguma coisa do reservatório. E foi nessa que Bonito foi crescendo e foi virando uma área de super interesse, tanto para nós na universidade, como para algumas companhias de petróleo também. Não que seja o análogo perfeito, ou que seja o que acontece em Bonito seja exatamente como é do pré-sal. É um pouco distante disso. Mas entender como funciona Bonito ajuda a gente a entender como funciona o pré-sal, em especial quando a gente precisa olhar isso na forma lateral, como que se eu sair de um ponto, se eu sair de uma cachoeira e ir para outra cachoeira, como que existe esse comportamento dessas rochas precipitadas. E foi nessa que esses projetos se construíram, foi nessa que eu pedi as indicações para o Bogiani, a gente conversou com o Marcelo, fomos várias vezes para Bonito, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês desse trabalho que a gente tem feito, acho que nos últimos 4 ou 5 anos, na idade do meu filho mais velho, nos últimos 5 anos, na região de Bonito. Então, vou colocar aqui a minha apresentação. Opa. Espera aí. Estão vendo já, não? Ainda não. Ainda não. Agora sim. Agora aí, apareceu? Positivo. Então, beleza. Tá, ai. Acho que eu tirei. Não, ela tá aparecendo aqui pra gente. Ah, apareceu? Então, beleza. Acho que eu cliquei só o botão errado. Então, e aí que a gente chega no dia de hoje, assim. E várias vezes eu falei pro Marcelo, inclusive quando ele era lá secretário de turismo, ou da Secretaria de Turismo, que, assim, que eu achava que era super importante a universidade trazer para Bonito de volta tudo que a gente estava explorando na região de forma científica, né? Então, eu acho que trazer isso para vocês é uma oportunidade até de reconhecer o trabalho de vocês, porque é tipo, através de vocês que a gente consegue chegar nesse material, e eu tenho certeza absoluta que depois dessa palestra, vários de vocês vão ter várias dicas da onde que a gente pode melhorar a coleta, ou que tem materiais do que a gente está procurando que vocês conhecem, que podem ser em outros lugares. E sempre foi assim quando a gente chegou. Aí, vamos nesse lugar, eu explico mais ou menos como eu quero, e falar, não, pode ir na fazenda de fulano de tal, ou podemos ir na fazenda não sei de quem, que a gente vai encontrar esse material. Então, acho que explorar esse potencial é essencial aí na região de Bonito. Mas é claro que esse trabalho não é feito de forma alguma só por mim, é uma equipe enorme, então eu sempre ando com um monte de aluno para cima e para baixo. Hoje eu divido esse projeto com o professor Leonardo Fadelcuri, acho que o Bogiani conhece ele, foi aluno da USP lá também. 2 pessoas que trabalharam na Petrobras, que a gente chama de consultores sêniores, que é o Ricardo Janeri e o Almério França, trabalharam muitos anos na Petrobras, hoje estão aqui na universidade, eles ajudam bastante a gente com essa parte de campo, tem a experiência também de como a gente pode, de uma ciência aplicada, né? O que a gente está vendo, como que isso pode retornar fácil para a indústria. E a Larissa Santos, que conhece todo mundo de Bonito, sempre ela tem as dicas de Bonito, ela já conhece todo mundo, já sabe os hotéis, onde que a gente tem que ficar, e é uma excelente geóloga de campo também,
Então, a Lari ajuda bastante nesse campo. E a gente tem 4 trabalhos que já estão publicados, né? Que já são publicações na região. Então, eu tenho que eu vou mostrar um pouquinho para vocês o trabalho da Delita, que foi um trabalho de conclusão de curso, sobre os oncoides de perto ali da sucuri. Então, ela descobriu como que é a gênese desses oncoides, é um material que vocês encontram, um material rolado, assim, que vocês veem vários fragmentos rolados que parecem umas bolachas, e ela descobriu uma origem bem interessante, inclusive falando da temperatura 10 mil anos atrás, a partir desses oncoides. O Vitor e a Jéssica foram 2 trabalhos de mestrado. A Jéssica já está fazendo doutorado, ela trabalhou num primeiro momento com a caracterização dessas tufas, o que eram essas tufas, e depois o Vitor veio para entender os processos mesmo que acontecem para a precipitação delas. E uma das grandes dúvidas, toda vez que eu ia para Bonito, era por que em algumas regiões eu tinha cachoeira, lá, por exemplo, lá nas zonas das cachoeiras, lá para cima na Mimosa, no Taíca, por que a gente tinha o material encachoeirado, e por que lá para baixo, na Sucuri, o material era os rios, que você tinha já aquele material micrita, aquela areia fina, não tinha encachoeiramento. Então, a Ângela, que foi minha aluna de iniciação científica, era para entender esses aspectos geomorfológicos e o controle genético na ocorrência desses carbonatos micríticos. Por que uma hora eu estava precipitando tufa e por que na outra eu tinha esses espraiamentos que formam aqueles rios bonitos para você, cristalinos, para você nadar ali na região do Sucuri. Então, esses trabalhos, quem tiver interesse de se aprofundar ou queira saber um pouco mais, eu vou deixar meu e-mail no final, fiquem super à vontade para me mandar uma mensagem, eu posso encaminhar para vocês o PDF desse material. Está tudo em português, e agora a Delita está lançando um artigo na Brazilian Journal sobre esses oncoides que ela descobriu lá na região. Tá, então aqui foi o projeto que eu comentei no início da apresentação. Esse foi o projeto da Petrobras, que a gente teve desde 2017, e ele acabou em março desse ano, tanto que o nosso último campo foi ali na região do Pantanal. Em fevereiro, no final de fevereiro, comecinho de março, a gente foi para a fazenda da Embrapa, na Nhumirim, e passou uma semana lá coletando amostra, bem no final desse projeto, para a gente ver a precipitação desses carbonatos que acontecem por lá também, num outro processo, mas numa região tão bonita, foi assim uma experiência muito, muito legal ficar numa imersão lá no Pantanal, coletando esse material. Inclusive, a gente fez alguns furos para coletar em profundidade. E a Embrapa também sempre foi muito parceira lá com o trabalho que a gente fez na região do Pantanal. E a ideia era até a gente comparar clima, né? O que a gente está vendo, o que está acontecendo no Pantanal, com o que a gente está vendo que está acontecendo na região do Bodoquena, ali embaixo, em Bonito. Então, esse projeto... Oi? Acho que não está passando os slides. Ah, não tá? Tá não tá com a tela cheia os slides. Pera, deixa eu ver. Pô, já tô quase na metade da apresentação? Quando põe para apresentar a tela cheia, não fica com a tela de trás aí do PowerPoint. Passou ou não? Só não. Ficou o primeiro slide mesmo. E esse, passou agora? Também não. Não. Entra e sai de novo, vamos ver. Agora aí entrou o projeto microbial. Mas não tá em apresentação, né? Não. Deixa eu fechar aqui. Menos mal, né, Elisa? Eu ouvi falar de um professor dando aula, 2 horas gravada, sem som, e ninguém avisou ele. Ficou 2 horas falando, gravou, ninguém ouviu nada e nem a gravação. Aí é demais, né? Não, você vê como o povo está interessado, né? É que como você estava falando o nome das pessoas e estavam todas ali, a gente achava que era aquele slide mesmo. Mas 2 horas falando no mundo... A gente nem sentiu falta de ver o slide, só ouvindo, só. Tá bom. Deixa eu colocar aqui. Opa! Vou colocar de volta. Passou ou não? Não. Que estranho. Agora não está apresentando. Pelo menos aqui não está apresentando. Tá, pera que eu vou parar de... Vou começar. Vou colocar a minha... Pera, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu... Tá, cadê vocês agora?
Deixa eu abrir de volta. Vou apresentar minha tela inteira para ver se vai. Vocês estão se vendo agora? Agora sim. Agora vamos ver de volta aqui. Talvez seja isso. Ah, agora está apresentando. Isso, agora sim. Passou? Tá passando. Passou, então beleza. Então vamos lá. Então essas são as pessoas que eu estava mostrando para vocês. A Adelita, a Ângela, a Jéssica e o Vitor, que são as pessoas que trabalharam, que têm os trabalhos que eu falei que se vocês quiserem acessar, depois eu posso mandar para vocês o PDF disso de uma forma bem facinho. Acho que fui eu que fechei mesmo. Pronto. Então, aqui eu comentei, esse é o projeto da Petrobras, que foi o que levou a gente a Pantanal, que levou a gente a Bonito. Esse projeto, ele era tão bonito, literalmente, esse projeto, que a gente foi na Patagônia também, a gente trabalhou na região dos Andes, ali perto do Salar do Uyuni. Então, a ideia era que a gente procurasse as potenciais regiões que tivessem carbonatos na América do Sul e que poderiam servir de alguma forma para análogo do pré-sal. Então, esse projeto chamava-se Geoquímica de Carbonatos Microbiais Continentais associados à precipitação de argilo-minerais. E ele foi financiado pela Petrobras. Era um projeto no montante de 3 milhões e ele teve a duração de 4 anos. Então, esse projeto financiou muitos alunos, muitas pesquisas, muitas análises em vários lugares no exterior e também saíram várias publicações. Então, como eu comentei com vocês, a ideia foi, a gente estudou a região do Pantanal e Bonito, no Brasil, estudamos a Patagônia, no Chile, estudamos a Puna, na Argentina, e eu juro para vocês que isso não é Photoshop, essa é a cor da água que a gente encontrou lá na Puna. Esse é um tipo de bactéria, tipo de arquia, que faz com que tenha esse tipo de água, chega a ser muito tóxico esse material, que fica em altitude e que, por acaso, também precipita carbonatos. E trabalhou com material da Turquia. Então, toda essa história, todas essas áreas que nós trabalhamos, a ideia é depois que ela fizesse parte do quebra-cabeça, que é entender o ambiente deposicional do pré-sal, né? Que é juntar essas informações de cada uma dessas regiões e tentar montar esse quebra-cabeça do pré-sal, é tentar entender exatamente como que cada parte, o que a Patagônia pode contar, o que a Puna pode contar, o que o Pantanal pode contar para a gente, que possa ajudar a entender como que foi depositado aquele material que hoje está lá no pré-sal. Mas, para entender o pré-sal, eu acho super interessante, eu tenho uma palestra que se chama assim, do pré-sal ao cálculo renal. O que significa isso? Qual que é a semelhança, qual que é a relação que tem entre uma amostra do pré-sal, que é essa amostra aqui, e uma amostra de um cálculo renal? Isso aqui realmente é um cálculo renal, expelido por uma pessoa. Qual que é a relação desse material? E qual que é a relação da tufa de Bonito com o pré-sal e com a amostra do cálculo renal? É a atividade biológica, que é uma coisa nova para a gente na geologia, não deveria ser, mas ainda assim muitos geólogos têm dificuldade de entender o processo, é a atividade biológica participando da precipitação dos minerais. É como se a bactéria, a bicharada que tivesse, o que tem bastante lá em Bonito, que eu gosto bastante de trabalhar, o quanto que os bichos, os micróbios que estão ali participam da precipitação mineral. Então, essa imagem, eu acho ela lindíssima, porque vocês estão vendo, isso daqui é um micróbio, essa é uma imagem de super resolução, de microscópio eletrônico de varredura, onde a gente tem o micróbio secretando um negocinho que eu vou explicar para vocês, que é um EPS, que é como se fosse uma gelatina, e a partir dessa gelatina, dentro desse material, a gente acaba precipitando o mineral. Então, o pré-sal, o cálculo renal e as amostras de tufa de Bonito, da região do Bodoquena, a parte comum delas é a atividade biológica ou os micróbios participando da precipitação mineral. E aí que eu acho que eu fiquei em dúvida, mas eu acho que para vocês entenderem esse processo e por que Bonito é tão especial, a gente precisa entender como que uma bactéria pode ajudar a precipitar
determinados minerais. Como que uma bactéria tem importância de precipitar determinados minerais. Então, a gente vai... Essa palestra eu dividi... O Bujani falou que eu posso falar 3 horas, e é o que eu falo pra caramba. Que essa palestra eu dividi em 3 partes especiais, em organominerais, o que são organominerais e biominerais, que isso é bem importante e bem interessante para vocês que trabalham com a parte de turismo, para explicar para as pessoas, a importância científica e econômica da gente entender isso, e as belezas geológicas de Bonito, o que são essas tufas e esses oncólitos que a gente tanto trabalhou aí na região do Bodoquena. Então, quando a gente trabalha e quando a gente pensa, quando a gente fala dessas tufas, fala sobre o pré-sal, é super importante que a gente saiba o que é um mineral. Então, o que significa ser um mineral? Então, até um tempo atrás, o mineral nada mais era, ou era muito, que uma substância que era composto específico com elementos químicos, inorgânicos, tinha que ser sólido e teria que ser de ocorrência natural. Isso era o que definia mineral. A partir de 2012, a mineralogia, a geologia, ela modificou um pouco e ela percebeu que ela tinha que ser um pouco mais interdisciplinar, que a gente precisava entender um pouco mais de biologia, mais um pouco de química, e com essa interação maior com as outras áreas, foi percebido que tudo isso continuava sendo importante, que o mineral era um sólido de ocorrência natural, com arranjo atômico altamente ordenado, mas que processos orgânicos poderiam ser importantes na precipitação de mineral. Então, isso é uma quebra de paradigma. Por isso que muita gente quer conhecer Bonito lá cientificamente, porque essas tufas são precipitadas por bactérias, tem atividade biológica na precipitação delas. E essa atividade biológica que é o que a gente quer entender, quanto que isso é importante e o quanto que ela faz para que tenha essa precipitação. E aqui vem a primeira coisa que eu acho que é bem importante nesses termos, que chama-se microbialitos. O que são esses microbialitos? São estruturas, são rochas que são formadas por organismos. Então, são organos sedimentares, que elas podem ser formadas tanto produzidas pelo aprisionamento de material. Imagina uma gelatina, onde você aprisiona um monte de sedimento que está ali, por exemplo, numa cachoeira, que vem e acaba aprisionando, ou ele pode ser da precipitação a partir da atividade metabólica. Então, por exemplo, eu tenho lá uma bactéria que faz fotossíntese, na hora que ela faz fotossíntese, essa atividade metabólica muda as condições fotossintéticas, muda as condições físico-químicas do sistema, eu acabo aumentando, por exemplo, o meu pH e ocasionando a precipitação. Então, aqui que já aparece a primeira vez o termo tufas, ó. Então, dentro do grupo microbialitos, é como se fosse um grande termo guarda-chuva, assim, que a gente coloca os estromatólitos, os travetinos e as tufas, que é o que a gente vê aí em Bonito. E qual que é a diferença entre esses 3 aqui? Estromatólitos é o mais biológico de todos. Se você não tiver uma atividade biológica ali funcionando, você não tem a precipitação, que a gente vai falar um pouquinho. Mas o travertino e as tufas são muito semelhantes. O que difere eles é que, se eu tiver uma água quente formando, uma água quente na formação desse carbonato, eu chamo de travertino. Se eu tiver uma água fria ou uma água que tenha temperatura ambiente, eu chamo esse material de tufa. Tá? Então, hoje a gente... E tem mais alguns termos que eles gostam também, que é a partir do CO2. Mas, por exemplo, no Parque de Yellowstone, onde eu tenho falhas, que essas águas vêm de subsuperfície, com alta pressão e com uma temperatura mais alta, quando elas ascendem na atmosfera e você tem a saída do CO2 e acaba gerando essas precipitações aqui, são carbonatos. Se você olhar, assim, muitas vezes é muito parecido com a tufa. Se você olhar, você acha que é uma tufa, mas se a gente souber a origem da água e for de uma água quente, a gente chama de travertino. Já quando eu tenho um material que está associado, você tem um material que você tem cachoeira, a água super saturada em bicarbonato de cálcio, e você tem essas cachoeiras, e você acaba acontecendo a saída do teu CO2 e a formação da precipitação de carbonatos em temperatura ambiente, que é o que acontece em Bonito, a gente tem a formação de tufas. Tá? Então, essa é a primeira diferença entre esses 3. E todos têm atividade biológica ou atividade metabólica envolvida na precipitação desse material. Uma dúvida, esse travertino, no caso, ocorre o mesmo procedimento para água e caverna? Porque a gente tem travertino em caverna, né?
Então, esse é um termo que é usado em rolo, que não é errado usar em caverna. E a gente usa bastante aqui no Brasil. Mas sabe por quê? Porque a estrutura, aqui a gente usa também, aqui no Paraná. Porque quando você tem um depósito, ele parece um depósito de travertino, que é esses que a gente conhece do tipo travertino de Yellowstone, do tipo de Tivoli, da Itália, que são os travertinos clássicos, que a deposição é muito parecida. Mas eles são em águas frias, né? Então, teoricamente, a gente não deveria chamar de travertino isso daí. Annelise, me dá uma brecha aí, que é importante que ele colocou. Bom, primeiro, quando eu comecei a estudar isso, lá em 1992, a gente chamava tudo de travertino. Então, os textos antigos, até muitos guias ainda chamam de travertino. Aí eu vi essa diferença. Travertino é água quente e a tufa, por isso que agora a gente chama só de tufa. E travertino de caverna é uma confusão, porque a forma, tanto que o ideal em caverna é a gente falar piscina de travertino. Isso. Porque ele é um espelhotema, não é um travertino, mas parece um travertino. Isso dá uma confusão, é difícil de explicar. E aqui também, mas sabe, esse travertino na piscina, na caverna, fica muito parecido com isso daqui, igualzinho, ó. Igualzinho. Por isso que chama de travertino, porque é parecido com travertino, entendeu? Mas uma forma que a gente tem usado em caverna é falar piscinas. Isso, daí é meio só remete, né, ao travertino. Mas o ideal é nem usar travertino em caverna, mas é tão sacramentado. Aqui também, aqui eu fui levar uns alunos, e todo mundo sabia o que era travertino. Eu perguntei, tá, vocês sabem o que é travertino? Travertino? Não, travertino da caverna. Eu falei, Então, travertino é sempre associado à água quente. Tipo, tem que ter uma fonte quente. E a tufa é sempre associada à temperatura ambiente. Não precisa ser frio, mas temperatura ambiente. Tipo, rio, se você tem água de rio, de cachoeira, gera tufa. Se você tem água que está vindo de debaixo da terra, mas que está vindo quente, a gente chama de travertino. A tendência de um travertino é terminar numa tufa, né? Se a gente imaginar que a água sai quente aqui, mas depois ela vai escorrendo, 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 a tendência sempre de um sistema travertino é ter uma tufa lá no final. Porque esse material vai resfriar e vai ficar em temperatura ambiente. Mas boa pergunta. Fiquem super à vontade para interromper, eu até prefiro, tá bom? Tá. Então, aqui eu vou colocar um gráfico. Esse é o único da aula, o restante é mais fotos, mas é só para vocês entenderem dois termos que são super importantes, que é o termo biomineral e o termo organomineral. Fora o mineral clássico lá, que, por exemplo, é o mineral da caverna. Esse é um mineral que a gente conhece se não tiver atividade biológica normal, nenhuma, a gente conhece e chama ele de mineral. É calcita precipitada, associada aos espelhotemas, às estalactites, estalagmites. Isso é só um processo que você tem o gotejamento, vocês sabem melhor do que eu isso, vocês têm o gotejamento e a formação dessa precipitação a partir da saída do CO2 do sistema e aumenta a alcalinidade e acaba depositando essa calcita, mas não tem bactéria nenhuma envolvida ali no processo. Quando tem a bactéria envolvida no processo, que eu tenho algum micróbio ajudando na precipitação, a gente chama isso ou de organomineral ou de biomineral, tá? Quando eu chamo de biomineral e quando eu chamo de organomineral, e esse é um termo bem interessante para vocês. Quando eu tenho um termo tipo biomineral, é aquele que está associado ao DNA do bicho. Então, vocês vão ficar surpresos com coisas que são minerais ou biominerais que a gente nem chamava antes. Então, por exemplo, se eu tenho uma concha, se eu tenho um coral, se eu tenho um recife, eu chamo de biomineral. Tá? Ele está intrinsecamente ligado ao DNA, é molecular o processo de formação daquele mineral. Então, por exemplo, os nossos dentes, os nossos ossos, tudo isso está associado à atividade celular, está associado ao DNA, e a gente chama isso de biomineral. Quando eu estou num processo do tipo tufa, onde a bactéria ela tem uma participação metabólica, mas não é o corpício dela que é a precipitação mineral, isso eu chamo de organomineral, porque a gente está falando como se estivesse falando de matéria orgânica, entenderam a diferença? Então, se eu estiver falando de um mineral que é, por exemplo, a estrutura do corpo, daquela concha toda, a precipitação, é o mineral, a gente chama isso de biomineral. Por exemplo, concha, coral, dente, osso nosso. Quando eu estou falando de uma precipitação onde que a bactéria ela tem uma participação ativa, mas não é o corpo dela precipitado, mas sim o metabolismo dela que
que ajuda na precipitação, daí eu chamo de organomineral e aqui que entram as tufas. Então, aí em Bonito vocês têm tudo. Vocês têm mineral das cavernas, vocês têm organominerais das tufas e vocês têm biominerais, tanto dos dentes de vocês quando vocês estão apresentando, mas vocês têm várias conchas que podem ter conchas de água doce, que eu já vi, inclusive lá tem bastante coisa. Essas conchas de água doce que estão associados ao processo simplesmente do corpo da formação dessas conchas. Então, agora na geologia, a gente divide esses três termos e eles são super importantes a divisão, porque eles ajudam a gente a entender o processo de formação desse material. Então, biomineral vai ser lá o nosso coral, vai ser a nosso gastrópode, ostracoide, é cheio de ostracoide aí na região, vai ser os foraminíferos, olha que lindo esses gastrópodes, esses braquiópodes, que são essas conchinhas, tá? Todos os briozoários, todos os bivalves, porque a estrutura o corpo deles é formado pelo mineral. O nosso dente, tanto que hoje a gente tem, nós da geologia estamos estudando, e eu faço parte de um grupo que estuda dente humano, geologia estudando isso. A parte de geoquímica, porque a gente entende que isso é um produto mineral. Então, sendo um produto mineral, o geólogo pode palpitar. Então, a gente tenta estudar a origem da pessoa, da onde que a pessoa veio a partir dos dentes, porque a gente faz toda uma interpretação geológica em cima desse material. Os nossos ossos, por exemplo, tudo isso entra como biomineral. É a parte biológica do nosso DNA que faz com que seja formado nessa estrutura. Pode ser que a gente tenha alguma deformação, alguma coisa, mas o nosso DNA vai sair, que a gente tenha dois braços, duas pernas, está escrito lá no nosso código genético que a gente tem que sair desse jeito. E é isso que é esse mineral que a gente chama de biomineral. Já o organomineral, ele fala o seguinte, que o micróbio serve como um agente geológico e ele controla as reações geoquímicas que acontecem. Esse cara já falava isso desde muito tempo atrás. Só na geologia que a gente tinha e vocês vão ver que isso implica um monte de coisa hoje, inclusive na região de vocês aí. Que a gente não conseguia, a gente sempre pensou numa coisa muito inorgânica, muito limpa, muito sem, assim, do micróbio a gente pensa em sujeira, né? Muito limpa para fazer a precipitação. Então, quando a gente começou a entender, quando nós começamos a entender que os processos orgânicos eram super importantes, a gente começou a separar esses processos e conseguiu separar esses minerais e falar que a gente tinha precipitações ou rochas que iam acontecer lá a partir de processos orgânicos de precipitação. E aí que entram os microbialitos. Por quê? Porque a gente vem e fala que essas estruturas são orgânicas, são organosedimentos, e esses organosedimentos estão associados a esses processos metabólicos. E aqui entra meio tudo que você já conhece, entra bactéria, entra arqueia, entra fungo, entra alga, tem bastante alga aí na região de vocês, entra diatomácea, entra alga verde, todo esse material agora, a gente voltou e começou a olhar eles como potencial precipitadores de minerais, associados a potencial precipitadores de minerais. Então, tem várias morfologias, a gente tem material que pode ser espirulina, tem material que pode ser filamentoso, tipo cocóide, e esse material, essas bactérias aqui vão gerar os minerais que a gente vai estudar, o que a gente tem estudado aqui na frente. E aqui vem e mostra essa foto novamente. Isso é um organomineral. Por que é um organomineral? Porque esse micróbio que está aqui, ele é essencial. Se não tiver o metabolismo dele, se ele não tivesse ali participando, eu não teria a precipitação e a ocorrência desse material aqui, que é essa calcita, essa dolomita, ó. Magnésio e cálcio precipitando. E eu vou explicar para vocês como que esse micróbio consegue sobreviver e gerar essa condição para com que essa condição físico-química, né, para com que tenha precipitação dentro dessa matriz orgânica, que é o que o micróbio acaba gerando, essa matriz orgânica que vai gerar a precipitação desses carbonatos tipo travertino, tipo tufo e tipo estromatólito. O travertino é mais abiótico, assim, mas tem bastante coisa biótica que pode acontecer lá também. Quando a gente começa a falar de organominerais, de processos que você tem, o bio já está passado, lá são as conchas. Agora a gente só vai prestar atenção nos organominerais. Quando a gente começa a pensar em organominerais, que são esses que são associados a processo de matéria orgânica,
Quando vocês fechem os olhos e lembrem lá das cachoeiras que a gente tem no material encachoeirado lá para cima. Sempre tem um monte, quando você tem naquela cachoeira, você tem, que a gente chama de EPS, você tem como se fosse um limbo em cima dessas rochas, não tem? Que inclusive fica liso, tem musgo lá, mas tem um limbo que parece uma gelatina em cima dessas rochas. O que é esse limbo que forma lá? A gente chama que esse limbo que está formando lá chama-se biofilme. O que esse biofilme é formado? Esse biofilme é formado, é como se fosse uma mega gelatina, e essa mega gelatina, ela tem DNA, tem RNA, tem todo esse material, e essa gelatina tem proteína, e ela é uma super proteção para as bactérias. Quem cria esse biofilme, que a gente chama de uma substância exopolimérica, por isso que a gente chama de EPS, quem cria esse biofilme são as bactérias. E por que elas criam esse filme? Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Ó. Por que elas criam esse filme? Deixa eu ver se está aqui. Ó, estão vendo que ela forma... Aqui ela está super estressada gerando esse filme. E lá na região da parte encachoeirada de Bonito, vocês também vão ver bastante, tem bastante desse biofilme. Por que ela acaba criando esse biofilme? Esse biofilme, ela cria para ela se proteger. Essa substância nada mais é do que uma mucilagem, uma gelatina, vocês podem chamar como vocês quiserem. E ela acaba secretando isso para ela gerar uma proteção. Por vários motivos. A primeira proteção que ela quer gerar é uma proteção do sol. Então, se a bactéria ficar ali exposta sozinha, tomando sol, ela vai morrer. Então, ela começa a ficar estressada, várias bactérias vão se juntando. Quando elas se juntam, essas bactérias, elas acabam gerando essa mucilagem, essa gelatina, e essa gelatina tende a crescer. E ela vai ficando em volta dessa comunidade de bactéria. Então, sempre quando vocês vão lá, tem esse biofilme, esse limbo. E essa gelatina, que é secretada pela bactéria, que é uma foto da bactéria, ela sendo estressada e secretando esse material gelatinoso. Várias bactérias fazendo isso, elas acabam criando esse material aqui. E esse material é cheio de água, de polissacarídeo, de proteína, de todo esse material. E ele é um ótimo trapeador de elemento químico. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês imaginam que a bactéria está ali, estressada, nesse biofilme, sendo protegida do sol. Ela também protege de predador. Tem um monte de gente que vai lá e come essa bactéria, porque ela é base da cadeia alimentar, vai lá e tenta comer ela. Então, essa gelatina vai como se fosse proteger esse material. Um ótimo exemplo para vocês imaginarem, quando a gente bebe demais, que no dia seguinte a gente levanta com aquele gostão de... Nunca aconteceu. Que a gente levanta com aquele gosto de guarda-chuva na boca. Isso não acontece com o pessoal lá de Bonito. Não, também acho que não. Só estou contando uma história que me contaram. Quando amanhece com aquele gosto de guarda-chuva, o que é? Imagine que você tem um monte de bactéria na boca, você tem um monte de bactéria em tudo. Eu vou mostrar umas fotos para vocês. Tem bactéria em todo lugar que você pode imaginar. A boca fica tão estressada, aquele sistema fica tão quimicamente afetado, que as tuas bactérias normais começam a secretar isso como uma forma de proteção para elas dentro da tua boca. E se você não escovar os dentes nos próximos dias e nada acontecer, o que acaba acontecendo na tua boca? Precipitando tártaro. É mais ou menos essa linha, quando você passa o dedo no dente, tem aqui, todo mundo passando o dedo no dente agora aí. Quando você passa no dente, tem aquele limbo, essa substância exopolimérica que a bactéria está secretando para fazer essa proteção para ela. E essa proteção, essa gelatina, é um ótimo trapeador de elementos. E é mais ou menos isso que acontece. Muito bom isso. Até eu dei para o meu dentista umas placas de tufa, né? Porque ele adorou ver, né? Porque é isso que, se deixar, a boca ia ficar... Vai virar uma tufa. Não, mas eu gostei dessa, porque agora, depois de uma ressaca, a gente fala, acordei com gosto de tufa calcária na boca, em vez do cabo de guarda-chuva. Como que você está hoje? Eu estou meio tufa. Com gosto de cabo. Eu só ia pedir para você explicar um pouquinho o trap, né? Porque é muito comum para você, não sei se ele sabe, a armadilha. Isso, trapear é como se... Ela forma uma gelatina, e essa gelatina ela vai ficando como se fossem uns bolsões na frente da cachoeira,
E agora imagina que está escorrendo um monte de água ali. E essa água está com um monte de sedimento revirado dentro. Então ela serve para trapear, literalmente, como se ela tivesse, essa gelatina vai trapeando, o material vai segurando, como se fosse uma armadilha, o sedimento que está passando pela água. Então, ela ajuda a precipitar tanto pela bactéria que está trapeando elemento químico ali, vocês vão ver que é um ótimo lugar para juntar cálcio, magnésio, bicarbonato, como para trapear fisicamente também, como se ela parasse, protegesse ali, como se cobrisse aquela zona que você tem da formação dessa tua tufa, ela protegesse ali e ela trapeia o material que está funcionando. Então, é tanto químico quanto físico esse trapeamento também. Essa imagem eu acho super bonita, porque vocês estão vendo que tem um monte de bolinha de oxigênio trapeado, ó. Esse é o processo químico que está acontecendo lá dentro, ó. Tem um monte de bactéria que está respirando. Lembram lá que você tem respiração e fotossíntese. Então, de dia, elas fazem fotossíntese pra caramba, bonito, eu tinha muito disso. E de noite, que não tem luz, elas acabam respirando. E quando você tem essa respiração, acaba liberando esse oxigênio, esse também fica trapeado dentro dessa matriz orgânica, tá? Então, o EPS nada mais é do que como se fosse uma grande matriz orgânica, assim, uma grande gelatina que serve tanto para parar sedimento que está vindo, quanto para precipitar, fazer encontro de cátions e de ânions, para fazer encontro de elementos químicos dentro dessa barreira química que acontece ali, tá? Então, a precipitação, em especial de Bonito, nesse encachoeiramento, ela acontece porque você tem uma água que é extremamente saturada em bicarbonato de cálcio, e quando você tem o encachoeiramento, quando você tem a queda desse material, por um processo simplesmente mecânico, nesse caso, que é onde a gente aumenta a alcalinidade, que é super importante isso, num processo simplesmente mecânico, você tem a liberação de CO2 para a atmosfera. Quando esse CO2 sai da tua água por um processo, imagina, está cheio de água com gás. Uma água com gás está vindo dentro da tua, por exemplo, de uma garrafa de coca. Quando você abre, você sai o teu CO2, aquele CO2 que saiu acaba gerando que o teu material fica um pouco mais alcalino dentro do teu sistema. E esse material alcalino, se combinar esse bicarbonato que vai estar lá com esse teu cálcio, vai gerar a precipitação da tua calcita, que é favorecida, que é ajudada por essa matriz orgânica, por esse IPS. Por isso que o IPS é tão importante. E o IPS, essa gelatina, é cheio de bactérias, elas vivem como se fossem colônias, né? Então, você pode ter diferentes tipos de bactérias vivendo lá, como se fosse uma comunidade. Diferentes tipos de bactérias vivendo lá, e elas vão secretando esse material que acaba gerando esse ótimo material, esse ótimo lugar para fazer com que tenha precipitação mineral, tá? Então, esse daqui é um exemplo. Então, eu mostrei o biofilme. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que vai acontecendo com o tempo. Então, dentro desse biofilme, tá vendo? Ó, tudo isso daqui era um biofilme. Todos os pontinhos brancos que vocês estão vendo aqui, ó, é precipitação. Todos os pontinhos vermelhos que vocês estão vendo e verdes que vocês estão vendo, nada mais é do que matéria orgânica, tá? A matéria orgânica, depois, quando a gente imaginar em milhões de anos, que é isso que a gente gosta bastante quando a gente trabalha com petróleo, isso daqui vai apodrecer e vai ser a geradora de petróleo. Então, essa é uma das coisas que a gente quer entender nesses processos. Quando eu apodrecer aquelas folhas que estão lá, quando eu apodrecer todas aquelas bactérias, toda aquela comunidade que está lá, se aquilo vai ser uma boa geradora de petróleo. E quero entender esse carbonato, que é o branquinho aqui que está precipitado, como que ele vai se comportar, e quando ele se comportar, porque ele vai ser um ótimo reservatório de petróleo também. Não precisa se preocupar, que a gente vai falar bastante disso daqui a pouquinho dentro disso daqui. É óbvio que o sistema biogeoquímico é extremamente complexo, então a gente tem uma dificuldade gigantesca de entender isso, porque a gente tem o ciclo do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, do enxofre, tudo acontecendo. Ó, essa imagem aqui é de 8 milímetros. Então, para vocês verem como é muito complexo quando a gente tem bactéria, uma atividade biológica intensa, gerando biomassa ali acontecendo. Mas e olha a quantidade de bactéria que eu tenho, sendo bactéria heterotrófica, quimiotrófica, fototrófica, fermentadora, metanogenética, sulfato redutora, todas essas podem estar convivendo ali
dentro nessa simbiose, dentro desse tapete microbiano e dentro desse biofilme que eu mostrei para vocês. Então, o que é a evolução? Eu tenho lá o biofilme, o tapete microbiano, que é uma evolução disso daqui, onde eu já tenho a precipitação acontecendo, parece um filézão isso daqui, né? E depois, quando a matéria orgânica apodrecer, o que eu vou ter? O microbialito. Aqui é um estromatólito, mas no caso de vocês são as tufas, por exemplo, tá? Então, quando essa matéria orgânica apodrecer, eu acabo gerando e formando esses microbialitos. Aqui é um estromatólito que eu estou mostrando para vocês do tipo Sharkbait. E esses micro-organismos, eles ficam fossilizados durante o tempo geológico, né? Então, eu gosto muito de trabalhar no ambiente moderno, usar essa informação do moderno para entender como que é no pré-cambriano. E aí vocês são tão sortudos aí do lado de Bonito, que vocês têm desde o moderno, mas se vocês começarem a andar um pouquinho mais ali para a região de Corumbá, ali que chama, né? Se vocês subirem um pouquinho para a região do Corumbá, vocês vão encontrar esses estromatólitos que estão associados às formações ferríferas bandadas, por exemplo. Então, se a gente quisesse fazer um paralelo, a gente teria desde o material que está precipitado agora, e depois a gente poderia ir lá no registro geológico para usar essa informação que a gente aprendeu aqui para transportar ela lá para o pré-cambriano. Aqui é das esteirinhas, aqui é um estromatólito, né? E aqui são das esteirinhas, que são aqueles mais plano-paralelos, que são essas daqui que acontecem no moderno, que eu mostrei para vocês agora de pouco, e como que elas ficam no registro geológico também. E esse daqui eu só coloquei para mostrar para vocês, que eu não sei o quanto, se vocês chegam a levar, eu não sei, gente, se o pessoal vai muito ali nas formações ferríferas bandadas do... Não, infelizmente lá, porque em função da mineração, o acesso é difícil. Mas tem um passeio, assim, porque tem o alto do morro, tem as minas antigas. Na proposta do Geoparque tinha uma visitação, e é incrível, né, a formação, mas não tem. É lindo, e esse é o lugar que tem aquele potencial científico gigantesco. Por que tem um potencial? Porque é antigo, são milhões de anos que a gente está falando. A gente está falando dos primeiros momentos em que a Terra começa a respirar, ou pelo menos que começa a trocar oxigênio, as bactérias começam a devolver oxigênio para a atmosfera. Então, ele tem, assim, você se sente voltando no tempo quando você olha esse material. E o que eu trouxe para vocês com esse slide, que é o que está voltando na geologia agora, é a gente voltar a pensar essas formações ferríferas bandadas. A gente pensava que era tudo muito químico, né? E agora, na geologia, a gente está voltando a olhar essas formações ferríferas bandadas como um processo bioquímico, que você tem uma atividade orgânica na precipitação desse material também. Essa daqui é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, que é de 2,5 bilhões de anos de uma formação ferrífera bandada, onde o que vocês estão vendo aqui? O EPS, o biofilme. Estão vendo? Ó? Tudo isso daqui tem lá o registro de 2,5 bilhões de anos, onde eu tenho... Só que aqui, ó, isso é uma coisa bem interessante. Não é a bactéria que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo é o produto da bactéria. O que a bactéria fez? Ela gerou esse biofilme. E esse biofilme, como acaba tendo a precipitação, você acaba precipitando em volta do que seria lá da matéria orgânica, né? E você acaba ficando com essa estrutura que a gente chama tipo favo de mel, onde você tem esse material, inclusive às vezes pode até ficar com o corpo, com a impressão do corpo da bactéria, você fica com esse material protegido, printado, estampado, quando você olha isso no microscópio eletrônico de varredura. Então tem muita gente voltando para as formações ferríferas bandadas agora, e olhando ela com um olhar mais biológico. Então, acho que serviu bastante quando a gente começou a olhar a geologia menos inorgânica e olhando ela um pouco mais orgânica também, que acho que é super importante para a gente entender os processos de formação desses materiais. Pessoal, até aqui todo mundo acompanhou? Todo mundo sabe o que é um biomineral, um organomineral e um mineral? Alguma pergunta? Nós temos aí uns fãs de estromatólito. Pena que não tem ali perto de Bonito, até tem ali na Fazenda Ressaca, onde está começando a mineração, tem uns blocos de estromatólito, até eles ficaram de levar lá para a prefeitura, mas não tem assim, um lugar bonito para levar para turista ver. Aqueles de Corumbá, ali perto da ponte, são impressionantes.
Aquilo lá vale a pena. Aquilo é já um sítio, né? Um ponto. Aquele eu acho que se levar o pessoal até... Como que chama? Não é estrada... É estrada... Como que chama aquela que vai de Bonito lá por cima, que vai lá para Corumbá? É a BR-162, a estrada para Corumbá mesmo. Porque lá depois que entra, é muito bonito ali, eu acho que dá para juntar, depois entrar no Pantanal, até para entender as lagoas, lá são pontos muito legais de... Até o Nilson deu a ideia de repente fazer uma excursão com eles lá. Eu acho que essa é uma coisa legal de fazer. E eu acho que tem um potencial também de... E o povo adora se sentir na pré-história, assim. Isso é bem pré-história, porque isso é bem mais velho que todos os dinossauros que passaram por lá. É com certeza uma das partes mais antigas do Brasil, né? Tá, então, com tudo isso entendido, vocês já entenderam o que eu faço. Então, eu tento entender o processo orgânico por trás da precipitação. É isso que a gente quer entender. A gente quer saber o quanto que a bactéria é importante para precipitar esses materiais. E por que isso é importante? Não é só para o pré-sal. Por que muita gente está vindo para cá? Por que tem muita gente interessada também em estudar? O Pantanal tem um monte de gente tentando entender lá, porque lá são os ambientes extremos, assim, tipo, tá tendo seca extrema, a gente tem lagos que tem pH 9,2, que tem salinidade extremamente alta, e adivinha quem mora lá? Bactéria. Então, a ideia, por que é importante a gente estudar isso? Por quê? Porque se a gente começa a compreender esses processos, se a gente começa a entender como que acontecem essas precipitações e acontecem essas ocorrências, a gente começa a entender como que é a nossa vida primitiva. Tá? Então, eu acho lindo esse quadro que tem no Museu de Washington, que eles imaginam como que era mais ou menos a vida há 3,5 bilhões de anos atrás. Não estou falando que ali no Corumbá era exatamente assim, mas podia ser uma coisa meio parecida. Porque você tinha lá toda a parte de vulcões, excesso de CO2 no sistema, e você tinha um monte de estromatólito, que são os mais biológicos, os mais orgânicos, que eles não precisam de energia, por exemplo, de cachoramento, nada. É só a biota tá lá para fazer com que tenha a formação desses estromatólitos aqui. Então, eu acho linda essa imagem. E tem muita gente estudando essas regiões, eu tenho vários colegas, eu não comentei, mas uma parte do meu doutorado, quando eu tive na Caltech, foi trabalhar com o pessoal, fiz um curso da NASA sobre geomicrobiologia, né? Que era para a gente entender realmente como que eram os processos de formação geológica para precipitar minerais. Por que eles estão vendo isso? Porque se a gente entender como que isso acontece aqui na Terra, tá? Esse daqui é o que eles estão fazendo, por exemplo, no Eutátil, no Chile, onde você tem um hot spring. Esse daqui, por exemplo, seria um travertino, onde você tem um monte de bactéria que adora essa temperatura que está lá, está ajudando na precipitação. Eles acham que se a gente entender isso, a gente consegue extrapolar essas informações para extra-terra, né? Para os outros planetas. E isso poderia ser sinais de evidência de vida primitiva também. Então, fora entender como é a vida primitiva na Terra, entender esses processos de organomineralização também vai servir para a gente entender como que se existe ou não, e se tem, como que são esse tipo de vida que está em outros planetas. Então, tem muita gente voltando a estudar isso, tem muita gente interessada no Brasil novamente. Pantanal tem bastante gente querendo ir conhecer aquelas lagoas lá, muita gente na Patagônia, nessa região dos Andes ali, para entender a precipitação do carbonato, porque o carbonato é o produto que vai ser precipitado, e a relação disso com vida primitiva. Vocês já devem ter ouvido falar que falam muito que tem água em Marte, e essa água em Marte foi porque eles acharam carbonato precipitado, que é esse material que a gente tanto estuda. E o carbonato, para estar precipitado, precisa de água. Então, a evidência de água não foi que tinha um rio, até porque parece que tem vários canais lá, mas não era o rio propriamente dito, a água caindo, né? Foi eles terem encontrado rocha do tipo carbonato lá que precisa de água para ser precipitado. Então, tem uma importância científica gigantesca estudar esse material, né? E tem uma importância econômica que também é extremamente importante. Então, ela serve, tem muito carbonato que serve desde da parte de, por exemplo, o Coliseu em Roma é todo feito de travertinos, a Itália, por muitos anos, o travertino italiano,
é extremamente famoso, e todo esse mármore, todo o Coliseu é formado por esses travertinos. Então, economicamente, explorar esse material também é muito interessante. Muito importante para a parte de saúde, para a geologia forense, a gente está olhando com um olho mais menos inorgânico e mais orgânico para esses minerais, e vendo que tem um potencial de geologia forense enorme, enfim, outro dia eu conto para vocês essas experiências forense, na área de forense, usando a parte de geologia, que também é super interessante, e tem o pré-sal. Então, eu vou falar um pouquinho agora do pré-sal para vocês. O que é o pré-sal? Ele só reforça para eles, né, por que usa esse termo, né, pré-sal, que muitas vezes as pessoas não entendem. Vamos lá. Então, até acho que essa foto está mais interessante. Então, Annelise, era mais fácil se o geólogo falava, depósito embaixo do sal. Podia, né? Eu também acho. Porque faz mais sentido, porque ele é depois do sal. Mas que geólogo gosta de ver as coisas de baixo para cima? Esse exato, tem o lance do raciocínio, né? Do mais antigo para o mais novo. Exatamente. Então, como é do mais antigo para o mais novo, é sempre de baixo para cima. E como foi um geólogo que descobriu, por isso que dá o problema do pré-sal. Mas o pré-sal, ele vem lá desde o Espírito Santo, Campos e Santos, que são o nome das bacias, das bacias que a gente chama nessas regiões aqui, bacia de Espírito Santo, bacia de Campos e a bacia de Santos, tá? O que significa o pré-sal? Então, é tão lindo falar do pré-sal, porque assim precisa de tanto conhecimento, precisa de tanta tecnologia para descobrir o que a gente descobriu, que a gente tem que morrer de orgulho do que a gente fez. Por quê? Porque são no mínimo 2.000 metros de lâmina d'água, só de água, para a gente chegar na superfície do fundo do mar. Imagina, isso está 2.000 metros de profundidade. Depois que a gente passa esses 2.000 metros de profundidade, a gente vai entrar em mais ou menos mais 4.000 metros de sedimento. Depois que a gente chega nesses 4.000 metros de sedimento, a gente entra numa zona de sal, gente, mas sal mesmo. Imagine você furar um sal. Então tem um problema, assim, engenharia gigantesco, porque você está furando um negócio, na hora que se tira a peça que você está furando, a tendência desse material é fechar novamente. Então, você precisa passar por quase 2.000 metros de sal. Então, quando você já passou de 6.000 metros de água, sedimento e sal, você chega nas rochas, tá? Ela não é tipo uma caverna cheia de óleo, não imagine assim, mas você chega em rochas muito parecidas com as tufas, que são nos poros, naqueles espaços vazios, são cheios de petróleo, tá? E por que a gente chama de pré-sal? Porque exatamente o que o Bugiani falou, a gente adora ver a coisa do mais antigo para o mais novo. Então, o mais antigo está aqui embaixo, o mais novo está aqui em cima. E a gente sempre, como a gente vê do mais antigo para o mais novo, é de baixo para cima. Então, a gente tem, chama-se pré-sal porque ele está antes do sal, tá? Então, qualquer pessoa que não fosse geólogo olhar e ia falar, não, tipo, tá depois do sal, porque eu estou olhando de cima para baixo. Mas a gente está olhando de baixo para cima. Então, eu tenho aqui a minha rocha reservatório e ela está antes do sal. Então, a gente chama essa zona aqui a zona do pré-sal, tá? Então, é tanto material para chegar, ó. Imagina você estabilizar uma plataforma, descer 2.000 metros de tubulação, furando esse material, e a gente tem amostras, eu trabalho em algumas amostras, que tem 4.000 metros de profundidade. Então, é muito profundo esse material, é muita tecnologia envolvida para poder chegar lá, para poder pegar esse material. Tirando a parte da tecnologia da engenharia, vocês conseguem imaginar que acessar esse material também é uma coisa, é uma fortuna, é muito, muito, muito caro, e é muito difícil você ter testemunho, que é o que a gente chama esses pedaços de rocha que eles furam, como se fosse um material, desce uma broca diamantada, ela vai furando a rocha, e essa rocha vai voltando à superfície. Então, imagina, sobe 4.000 metros lá, sobe essa rocha. E essa rocha que é o que a gente trabalha para entender o que é o pré-sal. Muitas vezes, na maioria das vezes, não tem recuperação de rocha. Então, o que volta são alguns fragmentos, porque, imagina, é muito caro tirar esse material para a gente estudar. Então, hoje, a amostra do pré-sal, conseguir esse material, é extremamente caro
e é extremamente raro, se a gente imaginar também, né? Então, elas são extremamente valiosas trabalhar com esse material. E aqui vai o primeiro paralelo que é importante a gente fazer quando a gente vai visitar áreas que não que Bonito seja o análogo perfeito, mas entender como que é a precipitação desses carbonatos para depois voltar e tentar usar lá, ó. Então, Bonito a gente tem lá a cachoeira sendo formada. O que a gente tem lá do pré-sal são vários plugzinhos, ó. Muitas vezes esses plugzinhos que a gente precisa empilhar para contar a história como esse material foi depositado. Então, esses testemunhos, que é o que a gente chama, que é onde vem, que depois a gente tira esses plugs, que é o que a gente trabalha. Depois a gente olha essas rochas, empilha elas, que a gente tem só esse material empilhado, e depois tenta fazer isso lateralmente. Então, ir para uma região tipo Bonito, tipo Yellowstone, tipo que a gente vai para a Patagônia, é porque quando você chega, você tem realmente uma noção em 3D, você consegue visualizar como que é o comportamento dessa rocha, não só na vertical, mas na horizontal também. Então, quando eu chegava lá na Fazenda do Taíca, que a gente trabalhou bastante lá, seu Taíca tá vivo? Tá tudo bem com ele? Faz tempo até que não ouço dele. Ou quando a gente chegava lá na fazenda do seu Taíca, olhava aquela fazenda, quando eu via a primeira cachoeira lá em cima e depois a cachoeira que ia sair lá embaixo, eu ficava pensando exatamente na distribuição dessas faces dentro do que a gente poderia usar do pré-sal. Então, é para isso que a gente estuda. Então, é esse materialzinho que a gente tem comparado a um mundo que a gente consegue vislumbrar do material do pré-sal. E é nessas... Por isso que é importante falar para vocês, não é uma rocha, não é uma caverna de óleo, né? Mas você tem a rocha, todos esses pontinhos que estão sujos aqui é petróleo que tá. Ela tem uma porosidade horizontal bem efetiva, e essa porosidade efetiva na horizontal faz com que você tenha lá perfuração dentro de uma parte de engenharia, que não é muito minha praia, mas tinha muito poço que vinha, e daí eles ficavam direcionais, né? Eles entravam na direção da camada só para extrair o petróleo dessas camadas. Então, isso aqui está muito bom. Volta um pouco na outra. Isso aqui. É isso que é interessante para eles entenderem, né? O óleo ele fica como se fosse uma esponja. Isso. E aí a pressão muito alta, e a sorte que o óleo, parece que do pré-sal, você me corrige aí, é um óleo muito líquido, é pouco viscoso. Isso, né? Bem leve, que a gente chama. Leve. Então, aí ele, com a pressão, ele flui. E você não tira todo o óleo, né? Não, fica bastante de óleo aprisionado. Mas mesmo assim, as reservas são coisas assim absurdamente incríveis, né? A quantidade é monstruosa. Né? A quantidade e a qualidade. Porque a qualidade. Muitos anos nós exploramos o pré-sal, que a gente nem sabia que tinha aqui o pré-sal, né? Tipo, imagina o quão corajoso que você tem que ser numa companhia de petróleo para falar, ó, fura 2.000 metros. Vocês conseguem imaginar alguém sentado falando assim, ó, fura, você já chegou a 4.000. Daí fala assim, vamos furar mais 2.000 aqui para ver o que tem lá embaixo? Tem que ter muita sinergia do grupo. Comentaram assim, um furo desse no pré-sal custa... Os primeiros eram mais caros ainda, porque agora desenvolveu um pouco a tecnologia. Mas me falaram coisa de 100 milhões de dólares, né? Não, e plataforma parada, é muito dinheiro, muito dinheiro. Só que a vantagem é essa, né? Uma proporção que me falaram, na Bacia de Campos, né? Acima do sal, você tem 10% de chance, ou seja, um poço custa 10 milhões, 10 poços, um dá petróleo. Então, agora o que falam que no pré-sal é 100% de chance. Furou, achou petróleo. E é de boa qualidade. Então, o que a gente sempre teve aqui em cima tinha petróleo, mas não era de boa qualidade. Isso. E agora, além da gente estar lá e ter bastante óleo, ele tem uma qualidade muito boa. Muito boa. Então, fez com que muitas empresas vieram para cá para explorar. Foi aquele boom, o preço do óleo ficou lá em cima. Então, tipo, o pré-sal chegou num momento que o mercado de óleo estava muito movimentado e, imagina, fez muito dinheiro. Por muito tempo, fez muito dinheiro a exploração do pré-sal. E ainda faz, né? Porque tem muito óleo lá dentro. Imagina, tem óleo para explorar por um tempão ainda. Aqui essa foto, ó. Tá vendo aqui onde ele tá manchado? Aqui é tudo com óleo, ó.
já estão conseguindo ver umas semelhanças, não estão? Nas rochas. Então, é isso que a gente quer, que a gente vem e entende. Não que a gente consiga trazer, assim, exatamente, o pré-sal era uma cachoeira do tipo mimosa. Não. Mas a rocha que está ali, em algum momento, pode ter passado por algum processo parecido com aquele. Por isso que a gente faz essas analogias. Então, é como se fosse um mega quebra-cabeça. Então, você vai pegando uma informação de cada região para tentar ir montando. E o pré-sal é bem atípico, que é uma região de rift, onde que está abrindo, você tem um material que não é água, ali nessa região que está formando esses carbonatos, não é na praia, por exemplo, não é mar. Por isso que a gente está trabalhando com esse material mais continental, e por isso que Bonito veio também, quando a gente foi trabalhar, foi uma coisa extremamente interessante de trabalhar. Eles, mais um favorzinho. Claro. Eu conheço os guias, né? Eles gostam de falar bonito, né? Tem que falar bonito. Então, em bonito tem que falar bonito. Então, eles podem... Eu vou dar a afirmação e você explica um pouco para eles, né? Eles podem afirmar. Aqui é importante porque os geólogos têm estudado isso aqui como um possível análogo dos depósitos de petróleo do pré-sal. A explicar o que é esse análogo, que é uma palavra bonita, e dá para entender, mas é bom explicar melhor. Porque é que análogo, a palavra análogo é como se a gente fosse estudasse um lugar e conseguisse tirar aquela informação dali e levasse para lá. Então, eu achava que o pré-sal era parecido com Bonito, e eu entenderia lá o pré-sal como Bonito. Só que o pré-sal não tem análogo. Esse que, até agora, ninguém achou um lugar no mundo que sirva como análogo. Essa é a grande discussão entre vários... Mas conhecendo os guias, eles vão dizer o seguinte, ninguém achou, mas o mais parecido é aqui. Não, pode puxar um pouquinho para Bonito. Amanhã eu tô indo pro Parque de Cachoeira e vou usar isso aí, viu? É por isso que a gente fala, um possível, mais próximo. Ele ele faz parte do quebra-cabeça, isso que eu gosto. Tipo, a gente aprende, tem uma parte que a gente aprende ali, que a gente consegue extrapolar essa informação para lá. Isso a gente consegue. A gente fala muito de geologia com eles, né? A gente gosta muito. E eu gosto assim, até falo com meus alunos, aqui em geologia, é assim, em que mentira vamos acreditar? Ai, que horror! E a gente combina assim, se é para mentir todo mundo junto. Não vai falar a idade, né? Uma coisa mais homogênea, né? Para não causar tanta controvérsia. Não, é que análogo, já teve tanta discussão nessa história de análogo, por isso que eu não quero comprometer vocês nessa conversa. Legal. Não, mas foi bom você colocar assim. Porque tem... E o que mais se procura é um análogo. Tanto que, eu mostrei para vocês que a gente foi em 4 regiões para tentar achar alguma coisa, alguém que fosse mais próximo. Nenhuma das 4 servem como análogo perfeito para o pré-sal. O Pantanal é das que as lagoas são extremamente interessantes, mas é muito siliciclástico, tem muita areia lá, e faz parte do quebra-cabeça. Então, tem umas zonas... O Bonito entrou num trabalho junto com os travertinos, acharam um material que parecia travertino lá. Então, eles queriam entender se era mais tufo ou se era mais travertino. Então, Bonito entrou para resolver um pedaço desse material lá. Então, ele ele faz parte do quebra-cabeça para a gente entender como que é o depósito do pré-sal. Mas Bonito é bem importante. Herculano tem uma pergunta aí. Herculano, por favor. Eu não vejo o que vocês estão falando, pode me interromper. Em Herculano, é que ele levantou a mão, mas já baixou. Pode falar, Herculano. Acho que ele levantou sem querer. Ele está tímido hoje. Mas podem me perguntar, fiquem super à vontade. Aqui eu deixei essa daqui só para a gente dar uma respirada agora. Deixa eu ver que horas são, porque eu falo para caramba. Já são 15 para as 10 já. E eu tenho mais coisa para falar ainda. Vou falar um pouco mais rápido agora para liberar vocês. Não, 15 para as 10. Até que horas que vai? Até as 10, né? Não tem muito. O pessoal aqui segura, eles estão super interessados. Então, beleza. Então, eu só quero mostrar para vocês, esse eu vou mostrar, porque eu acho que isso é uma coisa bem legal para vocês falarem, eu acho que é uma coisa bonita e as pessoas entendem quando a gente fala isso. E parece que não tem nada a ver com o que eu expliquei até agora, mas eu acho que tem a ver, que é o primeiro slide que eu coloquei para vocês lá, que é do pré-sal ao cálculo renal. Por que isso? Porque a gente começou a perceber... Então, a gente tem um projeto que chama Cinefro dentro da universidade, que a gente analisa, inclusive se vocês quiserem que eu analise, cálculo renal. Então, que seria aquela pedra no rim lá.
E, inclusive, saiu no Estadão, que o cálculo no Paraná, que a gente faria análises mineralógicas dos cálculos renais. Então, todos os cálculos que são operados no Hospital de Clínicas aqui da universidade, eles mandam para a gente analisar. E esses cálculos, olha a diversidade de cálculos que a gente tem. Gente, olhem esse daqui em especial, olhem na microescala. Vocês não conseguem ver uma tufa aqui nesse material? Diga se não é parecido. O que eu comecei a observar quando eu comecei a trabalhar com esses cálculos? Que tem cálculos que são mais bióticos, que parece que tem matéria orgânica envolvida, e tem cálculos que são mais abióticos dentro desse material. Foi aí que a gente começou a estudar. Olha a variedade de cálculo renal que existe, de coisas que a gente trabalha, de precipitações que a gente trabalha. E esses cálculos renais que a gente trabalha são geralmente oxalatos de cálcio, que são precipitados, são os carbonatinhos, vamos dizer assim, porque eles têm CO2, que a gente consegue, inclusive, fazer a parte de isotopia dele, mas que a presença de matéria orgânica, agora vocês, tudo que eu falei de vocês aqui, vocês já conseguem perceber que eu tenho cálculos que são mais orgânicos na formação, de cálculos que são mais inorgânicos na formação. Vocês estão imaginando que vocês já estão conseguindo visualizar isso daqui aqui nessas imagens. Esse daqui, ó, é um espeleotema. Esse daqui é uma tufa precipitada, e esse daqui está parecido com um estromatólito. Então, usando por isso que eu gosto da geologia, assim, que a gente pode ser bem dinâmico, usando essas analogias, falando, trabalhando, vendo como que acontecia essas coisas, inclusive Bonito serviu bastante para a gente para isso também, por isso que eu gosto dessas tufas, a gente tentou separar os cálculos que poderiam ser mais bióticos dos cálculos que poderiam ser mais abióticos, tá? Então, você vê, esse daqui é limpo, esse daqui é totalmente grumoso, você consegue ver que tem um monte de gente ali, que a gente entendeu como sendo infecção, pus, como se fosse o próprio IPS fazendo que tivesse essa formação. E adivinha o que a gente achou quando a gente começou a explorar isso mais em detalhe? Que você tinha minerais completamente sem presença de matéria orgânica aqui, ó, e aqui desculpe aqui, e aqui quando você olha o material que você tem mais rugoso, mais sujo, onde que a gente tinha bastante matéria orgânica envolvida. E essa matéria orgânica pode ser pus, bactéria, secreção do material que ficava. Por isso que a gente usa e eu acho que serve para vocês também, que quando a gente está trabalhando com essas tufas, lembra muito, muito esses cálculos renais, e a gente tenta trazer, e isso serviu também. Muito do material a gente tentou, morfologicamente falando agora, né? A gente também fez uma parte da parte de bactérias, mas morfologicamente entender como que era a precipitação em camadas, até parte temporal, para ver se a gente entendia um pouco mais desses cálculos renais também, como que acontecia. Então, ó, dentro de processos geológicos que podem ser mais organominerais, né, que são os induzidos e influenciados, e os processos que são mais abióticos. E os cálculos, acho que eu pus para trás, inverti os slides. E os cálculos são exatamente isso, né? Os que são mais abióticos, tipo o que acontece nos espeleotemas, e os cálculos que são mais bióticos, que são esses que acontecem muitas vezes no rim, acontece muito com mulher, a estrovita, que é essa daqui, que tem um canal urinário mais curto e acaba tendo muito mais infecção urinária. E acaba tendo esses cálculos que tem muito mais, parecem ter muito mais matéria orgânica, que é aquele que parece de tufa lá, que eu mostrei para vocês. Inclusive, o pessoal da urologia, é urologista? É o que trabalha, o Marcelo, só não sei se ele enfim, o urologista que trabalha com a parte do rim, ele fala que às vezes parece estão vendo que parecem umas camadas aqui? Parece realmente camada como se fosse de material precipitando quando tinha urina, água, e o material sendo precipitado dentro do nosso rim. Então, eu só fiz esse paralelo para mostrar para vocês que do pré-sal, literalmente, é o cálculo renal, né? Então, que se a gente consegue entender uma vez o processo, a gente consegue aplicar em vários tipos de precipitações que acontecem ao redor, tanto dentro do nosso organismo, como acontece, por exemplo, na natureza, no caso de Bonito. E por último, já indo para o final, vou mostrar para vocês o que a gente fez aí em Bonito, né? Então, olhem, acabei de mostrar para vocês. Isso é um cálculo renal, ó. Cálculo renal.
Olha o que a gente achou lá em Bonito, esses oncólitos. Não estou falando que é exatamente o mesmo processo, porque aqui vai bastante energia para a produção dele. Mas essas faces que tem aqui e todo o processo que eu vou mostrar para vocês ali, como que eles precipitam, estão associados à fase orgânica, à precipitação orgânica de material. Então, eu esqueci de colocar o mapa, mas esses oncólitos, eles acontecem muito perto da região do Sucuri, tá? Onde vocês vão encontrar, parece umas bolachas ali. Agora eu esqueci o nome daquela fazenda que fica. Tem a mineração das Charaés e tem umas fazendas. A São Geraldo. São Geraldo, exatamente. Nossa, eles foram bem solícitos, sempre deixaram a gente entrar e pegar o material. E depois tem umas fazendas que ficam na parte sul. Como que chama aquelas que tem um monte de peixe, que você nada com os peixes ali? Enfim, nessa região ali, eu esqueci de colocar o nome, é onde você encontra bastante desses oncólitos, quando vocês forem, se caso vocês encontrarem e quiserem mostrar para alguém. Mas na São Geraldo é onde que você tem, inclusive, esses depósitos, né? Você tem perfil que você encontra empilhamento desse material. Quando a gente começou a trabalhar, coletar material, olha que lindo essa amostra aqui, onde você tem diferentes oncólitos de diferentes tamanhos, que eles vão formando, parece umas bolachinhas, assim. Então, a gente percebeu que tem os mais côncavos, tá? A Adelita que fez esse trabalho, ela fez a medição, deixa eu ver se tá aqui, ó. Ela fez a medição e a contagem como se fosse quase daquele quando se conta anéis de árvore, sabe? E a gente acabou datando esse material aqui também para entender se o núcleo tinha uma diferença, se o que estava acontecendo no núcleo tinha uma diferença do que acontecia no topo. E a ideia dela era para entender o que era essa diferença de coloração entre realmente como se a gente estivesse cortando e estivesse vendo anéis de árvores. Qual que era a diferença de coloração em todas essas camadas que vocês estão vendo, inclusive de porosidade aqui, tá? Então, ela percebeu que tinha núcleos tinham cólitos que tinham núcleos de quartzo, e tinham cólitos que não tinham material no núcleo. Então, aqui são lâminas petrográficas, ela foi vendo a diferença na coloração, e olha que interessante que ela descobriu, que a diferença de coloração é a hora que você tem quente e frio, né? E você tem a preservação da matéria orgânica dentro dessas laminações. Então, quando você tem mais escuro, você tem a matéria orgânica preservada, e no mais claro, você não tem a matéria orgânica preservada. Então, essa intercalação de coloração nada mais é do que matéria orgânica e não matéria orgânica preservada. E ela percebeu também que tinha diferentes grãos de quartzo no interior desse material. Então, um cólito já é sabido que ele acontece por rolamento. Então, você tem a nucleação a partir de um grão de quartzo, o carbonato, vocês têm excesso de carbonato na região, acaba precipitando em volta desse grão, e ele acaba rolando, e esse rolamento dele, formando essas bolachinhas, vão fazendo com que você tenha a formação desses oncólitos, tá? Ó, ela, inclusive, encontrou micro-organismos dentro do material, ela encontrou sílica amorfa dentro do material, e eu quero mostrar, ela encontrou protobactéria, olha que interessante, estão vendo o EPS aqui que eu tanto falei? E aqui, que é super difícil de preservar, inclusive encontrou bactéria preservada dentro desses núcleos, dentro desses oncólitos aí da São Geraldo. Então, esse é um trabalho bem bonito que ela está fazendo. Ó, o EPS do tipo honeycomb, não é tão bonito que nem aqueles que eu mostrei, mas aqui está o EPS, ó. Então, vocês conseguem imaginar que o material, você tinha lá um grãozinho de quartzo, a bactéria veio e colonizou, você tinha energia nesse material, um pouco de água, essa água começa a fazer com que esse material comece a rolar, e quando ele começa a rolar, ele acaba precipitando em volta desses grãozinhos de quartzo. Aqui, novamente, ó, esses são cristais, parecem umas agulhas de cristal, e também muita bactéria associada à formação desses oncólitos, tá? E aqui, eu acho essa imagem super bonita dela, mostrando, né, que você dentro
desse oncólito dentro dessa bolacha que vai se formando, você vai tendo, essa daqui ela fez no confocal, onde você excita a parte que seja química dentro do teu material e você consegue ver o que foi biológico, né, atividade biológica. Então, todos esses cristais que estão vendo aqui é a atividade biológica, foi formado a partir de atividade biológica dentro desses oncólitos ali da São Geraldo, que fica bem pertinho da sucuri. Eu acho que na sucuri também tem bastante desses oncólitos, tá? Cianobactéria, filamento de cianobactéria preservado, monte de bactéria preservada, bastante EPS preservado. Quando você não tem, você tem o reliquiar. Olha essa imagem, acho belíssima também, tá vendo? Ó? Aqui era é como se fosse um canudinho e a precipitação aconteceu em volta desse canudinho, tá? Então você tem também, ó, bastante cocóide, toda a parte de bactéria, que teve bactéria, e depois esse material foi precipitado, teve a precipitação, hoje é calcita, mas ele ficou com a morfologia, com a forma do que era a bactéria anteriormente, tá? Então, como que você tem essa concentração? Você tem a troca de CO2, ela tenta explicar isso da forma química, que eu acho que é super interessante, mas é como se você estivesse perdendo o CO2 quando você tem esse rolamento dessas bolachas, e quando você tem o rolamento dessas bolachas, acaba aumentando a alcalinidade, praticamente o que acontece nas cachoeiras. Você acaba aumentando a alcalinidade e faz com que tenha precipitação desse material. E o EPS serve para captar esses elementos químicos que ficam ali na região e vai facilitando com que você tenha a formação dessas bolachas. E ela fez um desenho bem bonitinho aqui, que eu acho que serve, que é mais ou menos o exemplo do que ela colocou. E essa é uma idade super importante para vocês, que está em primeira mão, que esses oncólitos nós datamos, eles têm 10 mil anos, tá? Essa da região da Fazenda São Geraldo ali, então eles têm 10 mil anos, esses oncólitos, um erro bem bom, de 87 anos, e ela acha que era mais ou menos isso. Então você tinha uma área plana, onde você tinha um ambiente que era seco, tinha água, mas não era um ambiente extremamente úmido, tá? E era uma região um pouco mais fria para a formação desses carbonatos, até porque ela fez algumas coisas de paleotemperatura. E nesse sistema por rolamento, há 10 mil anos atrás, você tinha, não era, que ela quer dizer seco, que se não tem água, tipo rios de alto volume, assim, que você tinha horas que esse material poderia estar, essas zonas poderiam estar inundadas, mas tinha energia. Então, quando você tinha esses fluxos chegando, eles acabavam fazendo com que tivesse rolando esse material, formando essas bolachas, e essas bolachas sempre associadas ao IPS, formando em volta desse material. Então, esse é um trabalho bem legal que ela fez, foi o trabalho de conclusão de curso dela. Ela explicou a gênese, porque tinha bastante dúvida se podia ter processo, porque a gente achava que no rolamento podia matar as bactérias, né? Tipo, não tinha como preservar o IPS. Então, ela percebeu e conseguiu ver que tinha bastante IPS preservado nesse material, e a gente está publicando esse artigo também, assim que sair eu mostro para vocês. E o interessante é que a gente conseguiu datar e conseguiu ver que isso tem 10 mil anos, esses oncólitos ali da região do São Geraldo, perto da Charaés. E eu acho que tem na sucuri, não sei se vocês encontram em outros lugares também esses oncólitos ali na região de Bonito. Vocês encontram em outros lugares, não? Eu acho que é só ali mesmo, assim. O que eu tenho conhecimento é só ali mesmo. Só ali, né? O Marcelo comentou que era só por ali que a gente via também. E esse é realmente os últimos slides, são as tufas lá da região do Mimoso, né? Do Rio Mimoso, ali na Fazenda Mimosa, e do Taíca também. Então, a gente estudou diferentes tipos de tufas, tá? Pegamos esses diferentes tipos de tufas, ó, o EPS formando lá, ó, tá vendo? Isso que é o EPS. Pegamos esses diferentes tipos de tufas, deixa eu pegar aqui a foto, e fomos entendendo como que era a precipitação desse material. Tudo que vocês estão vendo em azul é porosidade. Então, por isso que aqui é o link que a gente gosta de entender também lá. Como que uma rocha dessa, imagine que depois disso, lá no pré-sal, esse material aqui é cheio de petróleo preenchido, né? Então, como que você consegue fazer a extração desse petróleo depois
num ambiente, dentro dessa rocha, como você consegue tirar esse petróleo de dentro desses poros. Olha que lindíssimo. Essa é um pedacinho da fitoerma lá dentro. Essa é uma outra tipo de faces, que são as do tipo tufa bioerma, né? Que formam essas estruturas também. É inacreditável como que isso se sustenta. Olha a quantidade de poros que a gente tem. Toda essa parte azul aí são poros. Essa é uma microscopia eletrônica de varredura. Tá vendo bastante EPS, ó. Ó o EPS aqui, ó. Isso daqui são diatomáceas, esses pequenininhos. Ó, esse daqui é biomineral junto com organomineral. Essa é a parte interessante, ó. E formando essas estruturas super interessantes. Isso daqui, esse é o tipo de material que a gente gosta de entender e voltar e fazer as analogias com o material do pré-sal. Essa daqui vocês encontram bastante lá, essas bioermas, que é em volta das raízes. Tufa do tipo algal, assim, na literatura uma crítica, ninguém sabe se chama de alga, se não chama de alga esse material, mas de qualquer forma fazem fotossíntese, uma fotossíntese muito efetiva e acaba gerando muita micrita, muito carbonato precipitado associados a essas algas, tipo tufa também, tá? E olhem que lindas estruturas que eles acabam gerando, né? Estão formando, aqui a gente tá vendo umas diatomáceas e vários cristais de micrita sendo precipitados. Shrubs, esses são as tufas que a gente encontra lá, também extremamente poroso. Olha que interessante isso daqui. Isso daqui tem muito no pré-sal. Annelise, explica o shrub, é tipo um arbusto, né? Um arbusto. Parece um arbusto. Né? Na verdade, ele é um arbusto. Isso aqui tem muito no pré-sal. A ideia era entender ali como precipitava para a gente... essas analogias que a gente faz, vocês conseguiram entender, né? Então, a gente viu aqui como que funcionava a lâmina d'água que isso acontecia, esses arbustos formando... E daí a gente usava essa informação e voltava para desenhar os testemunhos e explicar como que esses testemunhos lá do pré-sal funcionavam. Então, forma esses... estão vendo que parece umas árvores? Umas arvorezinhas desse material. Tudo que vocês estão vendo em azul é porosidade. Que é inacreditável, né? Esse é o shrub no microscópio eletrônico de varredura. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Olha que lindo ele já formando. E se a gente vendo ele de outra perspectiva. A tufa clássica, quero mostrar. Olha aqui, ó, tá vendo que eu mostrei para vocês vários materiais lá do pré-sal? Olha o material laminado. Novamente, intercalação de cor. Isso daqui que a gente quer entender. Por que que a hora é mais claro, por que que a hora é mais escuro, e se isso tem uma relação climática, que é o que a gente já percebeu com o trabalho da Delita lá nos oncólitos também. Olha que linda essa imagem. Isso é como a gente vê, ó. Tudo isso é filamento, ó. Tá vendo? Tudo isso é filamento de bactéria. Fitoclastos, esse é mais tipo que vocês têm lá, que são as folhas cobertas, cobertas por esses depósitos, né? Tipo, eles acabam... Ó, o EPS estava lá, mas aqui quando você está tendo... Está tão saturado esse material que ele acaba cobrindo todo mundo. E esse material que ele acaba cobrindo, a gente acaba chamando esse material de fitoclasto, tufa do tipo fitoclasto. Então, agora tem várias definições para essas tufas, que é o que o pessoal tem trabalhado bastante para ajudar para quando vê essas faces, conseguir distinguir elas de uma forma mais fácil. Vou colocar aqui esse videozinho só para vocês. Isso chama-se análise de micro-CT. É um tomógrafo, né, que a gente coloca essa rocha e a gente consegue, sem precisar quebrar ela, a gente vê todas as estruturas internas, estão vendo? E isso serve bastante na área de petróleo para a gente ver depois aonde que vai estar... Eu não estou vendo. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo? Eu que mudei. Sim, estou vendo. Estão vendo? Sim. Tá. Estão vendo que daí você consegue ver ela em profundidade, voltando, e aí você consegue ver onde que vai ter fluxo, se você colocar óleo, aonde que pode estar o petróleo, exatamente como que está a porosidade desse material. Olha que lindo que fica. E que fácil que fica de trabalhar sem precisar destruir a amostra, né? Vocês estão fazendo isso lá na Federal do Paraná, Annelise? Estamos, aham. É muito legal. A gente tem quase várias amostras nossas, a gente tem. Então, se um dia vocês quiserem fazer vídeos para mostrar antes de ver os lugares, esse é um material bem legal que o pessoal consegue ver em 3D o material, né? Esse daqui como se fossem uns cortes, também dá para mostrar assim, ó, tá vendo? Ó? Não é destrutivo. Ela vai tirando várias fotos, depois ela monta essas fotos e a gente consegue ver a tufa em 3D, ó. Essa é do tipo shrub, aquele que parece o arborescente, ó.
você consegue ver ele, e aqui a porosidade que você pode ter, que é o que a gente interessa na área de petróleo, né? Quanto do espaço poroso vai ter dentro desse material. E essa é do tipo, tá vendo que muda as faces? Que é esse material mais laminado. Então é isso que a gente quer entender. Por que que hora ele parece uma árvorezinha? Por que que hora ele parece um laminado? Por que que hora ele parece uma massa única, maciça? Essas faces e o comportamento geológico desse material que a gente quer entender para fazer essas analogias com o pré-sal. E claro que tem materiais que têm todas as faces. Então, por exemplo, essa amostra que você tem lá, aqui está cobrindo a fitoerma junto com a briófita e junto com o fitoclasto, que parece daquela das folhas. Tipo, não é uma face, pode ter várias faces misturadas, e que é o que a gente vê muito isso no registro geológico também, né? A composição delas é praticamente tudo calcita, tá? Tudo calcita. E quando a gente tem quartzo envolvido, de alguma coisa que foi retrabalhada, que foi jogada, ou geralmente não é uma precipitação do quartzo que está acontecendo ali, né? Tipo, algum pedacinho de areia ou de quartzo que está junto no sistema. Mas a tufa em si, praticamente toda é de material calcítico. E aqui uma coisa bem interessante, que a água da tufa de Bonito, ela é a água da chuva, né? Então ela é formada, não tem grandes, não tem fontes hidrotermais, ou não tem fontes de água que tenha surgências na região. Praticamente toda a água que a gente viu formando essas tufas são da própria água da chuva. A gente não tem misturas de água em Bonito que estão formando esse material. Esse é um dado bem importante. E quando a gente olha o carbono, está extremamente associado a cianobactéria, né? Então, tem uma atividade biológica nas tufas de Bonito bem efetiva e que funcionam de uma forma que realmente fazem precipitar bastante material por lá. Ou por aí, né? Então, esse é o intervalo que a gente tem, ó, que é o intervalo da ação das cianobactérias. Então, muitas das tufas que a gente trabalhou, muitas, para não dizer todas, tinham atividade biológica ativa, era um produto de organomineralização, né? Então, se tinha fotossíntese acontecendo muito efetivo ali, e isso acontecendo e precipitando esses carbonatos nessas tufas também. Isso é uma coisa bem legal de vocês falarem. Fotossíntese, não só a queda da cachoeira, mas a fotossíntese, a atividade biológica, a bactéria está ali, faz com que você tenha precipitação do carbonato. E, finalmente, eu falei que eu falava bastante, o que é a mensagem que eu gostaria que vocês ficassem, né? Que a gente agora consegue ver que esses micróbios também precipitam minerais, e eles ficam impressos no registro geológico, né? E se a gente conseguir entender eles contam muito sobre as condições ambientais e climáticas do nosso planeta, desde milhões de anos atrás até o recente, que é o que a gente faz bastante em Bonito. Se a gente entender o que está acontecendo aí, a gente consegue transportar essas informações para o registro geológico. E a gente percebeu que o micróbio tem uma atividade, mesmo que ele não fique preservado, mas a vida, a atividade biológica é extremamente importante nessas precipitações. Então a gente parou de olhar tão inorganicamente esse material e começou a ver ele de uma forma mais biótica e orgânica também. E como Bonito pode servir para a gente olhar o pré-sal, né? Como que a gente pode aprender nessas amostras e olhar isso daqui, voltar lá no registro geológico e tentar interpretar esses ambientes que estão sendo formados, que tem 120 milhões de anos lá, que foram formados nesses lagos. Eram grandes lagos, isso a gente já sabe, que eram esses lagos que precipitavam carbonatos também. Por isso que às vezes eu gosto bastante do Pantanal também. Aprendi muito com vocês, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo. Realmente agradeço a atenção, foram quase 2 horas eu falando aqui. Foi excelente, foi tranquilo, adorei. Espero que vocês tenham gostado, porque eu aprendo bastante com vocês, tenho bastante vontade de voltar e continuar esses trabalhos por aí, porque realmente acho que Bonito tem um potencial gigantesco científico na parte de carbonatos e a gente tem bastante coisa para aprender por aí. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigado, pessoal. Nossa, foi incrível, incrível a aula, hein? Que bom, fico super... Deixa eu parar aqui. Muito bom. Fica aberta a pergunta, se alguém tiver qualquer pergunta, deixei meu e-mail também, posso anotar aqui. E falar que qualquer coisa que vocês queiram que eu possa ajudar, vai ser um prazer enorme falar para vocês.
Acho que nem vai ter pergunta, que foi muito bem explicado, viu, Annelise? Eu acho Que bom. deixou claro essa, assim, mostrar que as tufas, né, elas estão vivas, né? É. E aí uma questão, né, Annelise? Eu acho que isso é uma preocupação, a gente começar a ver, sei que com esses contatos também internacionais e tal, nós temos que ver questões de monitoramento do crescimento das águas, porque as águas lá, constantemente, com mais frequência agora, estão sofrendo muito turvamento em função da erosão e tudo mais. Até que ponto, e é o principal atrativo de Bonito, até que ponto isso não vai comprometer a integridade, né, dessas tufas calcárias, né? Então, isso, às vezes, até muito fertilizante pode provocar uma eutrofização, né? Dá problema de desequilíbrio mesmo. Eu tenho muita vontade, de um dos trabalhos que eu gostaria para os próximos anos era colocar uns paleotermômetros lá, tipo uns termômetros para a gente fazer a paleotemperatura, para a gente monitorar mudanças de temperatura da água mesmo, assim, o quanto que está tendo interação CO2 da atmosfera, se está mudando, esses que monitoram de tempo em tempo, que fica mergulhado na água. Então, acho que tem bastante coisa que dá para a gente fazer, até para a gente entender o quanto que a gente está afetando esse sistema também ainda, né? Mas, assim, de todos os lugares que eu conheci, e ó, que a gente visitou bastante lugares procurando, com certeza de Bonito é o mais sustentável. Assim, é mais pensado, é o mais estratégico. Eu realmente acho que ali é um exemplo de como que deve ser feito o turismo, assim. A gente foi muito para a Patagônia, que também é interessante, mas de uma forma que você possa ir de uma forma que é cuidadosa, é um dos poucos lugares que eu conheci que é tão bem feito. Não. Alguém me pergunta? O Edson Silva é um amigo nosso. Fala aí, Edson. Annelise. Oi, pode falar. Que ano que você veio para Bonito? A última vez que eu fui, eu estava grávida do meu segundo. Foi em 2019, no começo de 2019. Bom, obrigada. De nada. E a gente foi para... Eu queria... Só que isso eu não entendi ainda. São as micritas ali, sabe, Ogiane? Por que eu... Enfim, é geomorfológico, tem uma diferença realmente geomorfológica. Porque elas ficam pulverulentas, né? Aquela micrita é muito interessante. E às vezes eu acho que está tendo, sabe, uma fábrica de micrita, que tipo a própria água está produzindo a micrita, que não está intemperizando de algum lugar. Até ali onde é hoje aquela a Lagoa da Figueira, era uma lavra, né? E tinha um tanque que faltou, né? Porque, você imagina, tanto tempo que a gente está lá, podia ter deixado umas caixas nas lagoas e ver o quanto que formava de micrita em cima para ter a velocidade. Quer dizer, tem coisas que a gente está demorando muito para começar a fazer, para monitorar. E realmente elas estão em processo, tá precipitando ali, está fazendo. E por que ela fica inconsolidada? É uma jazida de calcário em pó, né? Você fala isso, ninguém acredita. Não, eu acho que é uma fábrica de micrita, assim. E eu realmente não... Lá em cima, tá? Às vezes eu achava que estava quebrando lá em cima no encachoeirado e jogando lá para baixo. Não. Mas não, ela está fabricando lá embaixo mesmo. Ufa. E a água só é daquela cor porque tem muito carbonato, bicarbonato na água também. Só explicar, a micrita o calcário em pó. Aquilo o pessoal conhece bem, esse calcário em pó. Dentro do Parque da Bodoquena, tem uns brejos, também é isso que você falou, ali está precipitando, está formando. E ele forma esses depósitos. Então, esses depósitos tem vários, ali no Rio Perdido, né? Inclusive, o volume é imenso. Essa era uma das coisas que a gente também gostaria de monitorar. Então, a ideia para fazer esse detalhe que vocês estão fazendo, identificar, né, as cianobactérias, os micro-organismos, né? Não, esses oncólitos, ali, a idade deles também achei que ficou super interessante. É legal. Não, eu não conheço a boca da onça ainda. O Edson me perguntou. É um colega nosso, um grande amigo, jornalista, ele tem uma RPPN lá, que chama Boca da Onça. Ele está te contando bem, né, Edson? Para ir lá conhecer. Vou lá, pode deixar. Eu acho, além de achar lindo o lugar, então eu gosto para ir, tipo, me relaxa, tudo o estresse do dia a dia da pesquisa. Tudo bom, Quando está bonito, é uma beleza. Tudo bem, Annelise? Tudo bom, Edson? Tudo bem, Botiane?
Tudo bem, Edson? Muito Prazer. Tudo bem. Eu fiz uma pergunta aí, Annelise, sobre, assim, perguntei se você conhecia a Boca da Onça, que é a cachoeira mais alta do estado, do Mato Grosso Não do Sul. conheço. Ainda. E ela faz parte de um atrativo chamado Ecotour Boca da Onça, que é um destino internacional. A cachoeira, ela apresenta um desenho, né, na rocha ali, né? Não sei como é que chamaria isso, porque totalmente leigo, mas ela apresenta uma imagem, tá, que é uma cara de onça. Ah, Né? legal. A maioria das pessoas faz essa leitura na pedra, né? Que é a cara da onça. Então, nós temos uma RPPN, né? Uma reserva particular de patrimônio natural, que fica na margem esquerda do rio Salobra, e bem em frente à cachoeira. Então, essa parte visual, da observação direta dessa imagem da cachoeira, ela acabou ficando para o nosso lado lá. Então, a gente consegue observar isso muito assim, bem mesmo, né? Legal. Então, Legal. essa cara da onça que dá nome à RPPN, né? E por coincidência hoje saiu o registro da marca, né? Eu registrei a marca cara da onça, tá? Então, assim, a pergunta ali é assim, essa formação são tufas calcárias? Não, eu não fui lá ainda, mas tem tudo para ser, porque lá é tudo tufa, quase. Tem tudo para ser. Mas você falou que ela fica no mais alto, né? Mas o paredão todo é de tufa ali. Onde tem água, tem escorrendo na Serra da Bodoquena, forma tufa. Impressionante. E você tem cachoeiramento, tem muito carbonato ali, muito carbonato disponível. Então, eu vou mandar o link depois da reserva para você. Você está disponibilizando o seu e-mail? Seria muito legal assim se você pudesse assim ver, dar uma analisada e nos subsidiar de argumentos para que a gente possa trabalhar isso do ponto de vista não só científico, mas também do ponto de vista do turismo ecológico. Claro, super legal. Pode me mandar que eu dou uma olhada. Lá tudo está pronto. A gente costuma dizer que tudo está pronto. Não precisa aprontar nada para a gente convidar as pessoas para ir visitar o local. É um absurdo eu dizer que tem que arrumar a casa para convidar as pessoas, mas vários estão convidados, várias pessoas estão convidadas. Eu também sou da área científica, só que eu trabalho com o socioambiental, que é essa relação do ser humano com a natureza. Importante. Só um parênteses nessa fala. Nesse momento, a gente está enfrentando uma situação bastante delicada, que é o desaparecimento de um trabalhador rural, que foi fundador do e nada ainda, Edson, nenhuma notícia, que é onde está a RPPN. Edson, nenhuma notícia do senhor lá? Não tem notícia nenhuma. Ontem eu estive com o filho dele, uma pessoa que é tida como filho, e hoje eu conversei demoradamente com a filha dele. Que triste. Não tem nenhum sinal. Ninguém não sabe o que aconteceu, né? Não, ninguém sabe. Acho que a coisa está indo para o lado do atentado, né? Assim, ele teria sido atacado por alguém, entende? Sabe? Então, assim, tudo leva a crer que ele sofreu um atentado, né? Lamento, hein? Então, mas aí, Annelise, eu vou passar para você o link da página. Acho que já postaram aqui. Postaram aí? Opa. Não é. Tem tudo para ser. Me mandaram uma foto aqui. Nossa, é enorme ela. Da cara, né?
Acho que é enorme. Foi, mas me mande depois. Aqui tá bonito tudo. Depois eu dou uma olhada. Pode me mandar que eu dou uma olhada. Um paredão, né? Nossa, enorme. Então, o professor Bodiani, ele, o professor Álvaro, né? Foram colegas meus na Universidade Federal. Na minha área é o jornalismo. Né? Foram não, somos ainda, né, Edson? Então, aí estão convidados aí a reserva, né, Bodiani? Você é convidado há muito tempo, né? O Álvaro também. Vamos fazer um tour com as coisas. Aproveitar essa oportunidade. Nossa, Bodiani, quando vem a Bonito, vamos comer uma picanha para perto. Quero deixar claro que eu também quero. Eu estava esperando esse assunto aí, que ele fala que não tem que arrumar nada, fazer... Levar uma carninha é bom, né, Edson? Sim, não, mas isso aí com certeza. Carninha, a gente compra em Bonito. Lá em Bonito tem carne boa. Né? Tem mesmo. Eu falo, eu passo muito bem em Bonito. Eu realmente gosto da. Quando eu vou para aí, eu tenho bons momentos. Então, quando você vier, aí a gente vai ficar em contato, né? A gente combina. Se o Bodiano estiver por aqui, a gente combina uma ida lá, para você poder observar bem de perto. Eu acho que é bastante interessante, você vai gostar bastante, né? Eu estou construindo uma cabana lá, tá, Bodiano? Legal. Estou construindo uma cabana que vai dar para observar, assim, frontalmente a cara da onça. Super legal. Não, e o convite ele é extensivo aos colegas guias, né? Para que também façam a visita lá. Né? Tem alguns guias que já foram citados lá, que são pessoas que como Rosivan, né? Alguém já citou o Rosivan lá, disse, você tem que trazer o Rosivan aqui, porque o Rosivan é um dos caras que mais manjam aí, né? Então tá convidado também, Rosivan, tá? Então, assim, vamos organizar. Valeu, obrigado. Vamos fazer uma comitiva na próxima. Assim que as coisas melhorarem, a ideia é voltar a fazer campo, e Bonito tá na lista dos campos que eu quero voltar, até para poder colocar os loggers, começar essa parte. Essa seria uma coisa legal da gente fazer. É muito importante assim que você possa conhecer, observar a cachoeira, né? Um dos monumentos, um dos principais monumentos naturais, não é, que está bem localizado. Ela está dentro praticamente dentro do assentamento, desse assentamento humano, que é o Canaã, que é o primeiro assentamento de trabalhadores rurais do Estado. Então, faz essa conexão com o social. Né? Fica aí o convite. Tá? E a gente vai falando, vamos conversar mais, porque vamos ficar em contato. Que bom. Acho que o objetivo desse aí da terça-feira, né, Nelise, é estabelecer esses contatos aqui. Super, estou bem feliz. Sem dúvida. E fiquem super à vontade. Quando eu for, eu aviso, pode deixar que quando eu for para Bonito, eu aviso, será um prazer ver todo mundo, e se puder, gostaria realmente de conhecer. E deixei meu e-mail ali também, para quem precisar, só mandar mensagem. Eu passei aqui nas mensagens, tomar água calcária ainda não ficou provado que dá cálculo renal, mas muita Coca-Cola dá. O pessoal relaciona. Os turistas perguntam muito isso, isso é bom falar. Realmente não tem, né? Não tem, né? Mas tomar muita Coca-Cola dá. Olha aí. Mas cerveja não. Beleza. Ô, Annelise, assim, até costuma participar bem mais guias, viu? Hoje estava 15, não lembro até o número que ficou, mas assim, eles costumam assistir depois a gravação, viu? Então pode ficar tranquila que muita gente vai assistir. Legal. A gente coloca no Google Classroom, eu vou te mandar também o link, né, para você ter a gravação, mas amanhã a gente pede o pessoal da informática da Geociências, eles colocam no canal do IGC, no YouTube, é mais fácil. Beleza. É bom porque qualquer pessoa que vai pesquisar, põe pré-sal, aí aparece, né? Opa, o que é essa tufa aí, né? E começa a ver, né? E o pré-sal é bem pesquisado. Né? Imagino. Então, beleza, pessoal. Perfeito. Muito obrigado, Annelise. Obrigado a todo mundo aí pela participação. Foi ótimo, né? Muito bom. Obrigado. Rosivan, obrigado pelo cartaz. Edson, né? Todo mundo. Marcelo pela indicação. Né? Foi muito bom conhecer aí teu trabalho. Obrigada, pessoal. Fiquem bem. Se Lembrança cuidem, aí para o pessoal de Curitiba.